Capítulo 27. Foi com as lágrimas nos olhos que Alana se despediu de Marcos. Uma semana depois, ele partiu para Londínio, carregando no coração uma enorme sensação de perda e um indescritível medo de nunca mais tornar a vê-la. Alana deixou-se ficar à janela de seu quarto, imaginando os passos que ele percorreria a caminho da capital e os perigos que porventura encontraria no caminho. Depois de muito tempo, suspirou profundamente e dirigiu-se para a cabana de Marva. Entrou em silêncio e acercou-se do leito, onde outra serva dava a Marva um caldo fumegante e perfumado. Marva estava mais pálida do que nunca, os olhos afundados em feições lívidas e cadavéricas. Ao vê-la, a antipatia que sempre sentira por ela não retornou. Era estranho olhá-la e, em vez de repulsa, sentir compaixão e tristeza. — Está melhor? Indagou ela, tomando a tigela das mãos da criada e dispensando-a, pondo-se ela mesma a servir a sopa a Marva. Marva assentiu e as lágrimas desceram em silêncio. — Eu sinto muito, disse a voz sumida, quase inaudível. — Não foi culpa sua ter sido esfaqueada. — Não, sinto muito por todo o mal que lhe fiz. — Do que está falando? Tornou Alana com desconforto. Você sabe. Pode ser que sim, mas gostaria que você mesma me dissesse. Fiz o que sua mãe mandou, confessou ela após alguns minutos de constrangimento. Alana continuava a servir-lhe a sopa devagar e não se alterou com as palavras de Marva. Sabia bem o que estava por vir. E o que minha mãe mandou? Questionou Alana, fingindo ignorância. Que eu a vigiasse e lhe desse conta de todos os seus passos. E você fez isso muito bem, não foi? Não tive escolha, admitiu envergonhada. Acho que sempre temos escolha. Talvez. Mas não é isso que pensamos quando recebemos ordens da rainha. Ordens e uma promessa de recompensa. Ou será que estou enganada? Não, mas a recompensa é só uma compensação pelo medo e nos dá a ilusão de que temos uma opção. A verdade, porém, é que tudo está a serviço do medo. Está querendo me dizer que só aceitou me vigiar por medo de minha mãe e que aproveitou para obter uma recompensa como forma de compensação por esse medo? Não, estou dizendo que eu tinha duas opções. Ou a vigiava e era recompensada, ou me recusava e era castigada. Diga-me, princesa, no meu lugar, que decisão tomaria? Entendo a sua posição, Marva, mas eu preferiria ser punida a trair minha princesa. Eu estava sendo leal à rainha, por medo, mas leal. Alana olhou para ela com uma certa desconfiança, embora conseguisse entender sua posição. Enfrentar a rainha não era algo fácil de se fazer. Coisa que ela só conseguia porque era sua filha. Mesmo assim, fora duramente punida por causa de Marlon. Mas a mãe jamais atentaria contra sua vida, nem mandaria machucá-la. Minha mãe provavelmente espera que você se recupere e retome suas atividades ao meu lado. Ela me julga inútil, pois nunca consegui conquistar sua confiança. Duvido que ainda me queira a seu serviço. E você está me contando isso por quê? Se antes não confiava em você, agora muito menos confio.
porque não vou mais servir aos propósitos da rainha. Sei que foi você quem me salvou a vida e agora lhe tenho uma dívida de sangue. Você não tem dívida alguma comigo. Tenho sim, e quero pagar-lhe com lealdade. Não sei se posso confiar em você. Eu sei lutar. Meu pai é soldado no exército da rainha. E o que isso tem a ver comigo? Sei que você vem aprendendo o manejo da espada com o general romano. Posso lutar a seu lado, se você desejar. Lutar a meu lado contra quem? Contra quem quer que nos ataque. Não foi para defender Brigância que você aprendeu a guerrear? Alana engoliu em seco. Podia até ser que, por gratidão, Marva estivesse disposta a trocar a lealdade à rainha por ela, mas ambas se encontravam em lados opostos. Não podia contar-lhe algo tão sigiloso. Não confiava em Marva e duvidava que ela a apoiasse naquelas circunstâncias. Saber que haviam escolhido lados contrários, na certa, a levaria diretamente a Cartimândoa, pois um segredo daquele porte poderia render-lhe muitos benefícios. Não pretendo lutar contra ninguém, afirmou Alana, pousando a tigela no chão ao lado da cama. E você precisa descansar. Não, princesa, eu já estou boa. A ferida cicatrizou, não sinto mais dores. Agora é só excesso de cuidados. Que seja. Obedeça-me. Ela acomodou Marva embaixo das cobertas e assim que saiu, encontrou Tristan parado do lado de fora, esperando-a. A rainha pede para falar-lhe, anunciou ele rapidamente. Diga-lhe que já vou. Tem que ser agora. Está bem, concordou de má vontade. Vá na frente, irei em seguida. Lamento, princesa, mas tenho ordens para escoltá-la. Alana o encarou com irritação. Não tinha a menor intenção de falar com a mãe naquele momento, mas Tristan parecia disposto a cumprir a ordem que recebera, e não partiria dali sem ela. Vendo-se sem saída, não teve outra opção senão obedecer. Com ele a seu lado, encaminhou-se para a porta de entrada, mas logo percebeu que não era para ali que se dirigiam. Tristan ladeou a parede e deixou a proteção do palácio, tomando a direção da floresta. Aonde estamos indo? Indagou ela, desconfiada, mas ele não respondeu. Não ao encontro de minha mãe, com certeza. Vamos, Tristan, exijo que me diga aonde está me levando, ou não darei nem mais um passo. Ela parou, decidida a não mais prosseguir. Preparava-se mesmo para dar meia volta e retornar ao palácio, quando Kelvin surgiu do meio das árvores. Não se assuste, princesa, disse ele calmamente. Fui eu que pedi a Tristan para buscá-la. Você? Como assim? Desde quando Tristan faz o que você manda? Não estou entendendo. Acompanhe-nos e entenderá. Mas Kelvin, sussurrou ela, bem próximo ao druida. Tristan é homem de Velocatus. O que ele está fazendo aqui? O rei Prasotagos morreu, afirmou ele com gravidade, parando subitamente e segurando-a pelos ombros. Não temos mais tempo. Sei disso, mas não compreendo por que Tristan está conosco. Ou será que você me enganou e esteve esse tempo todo a serviço da rainha? Não, princesa, foi Tristan quem a enganou. Naquele momento, chegaram a uma clareira no meio da floresta, onde alguns milhares de guerreiros, armados de lanças e espadas, aguardavam. Em um primeiro momento, a reação de Alana foi de susto.
Não sabia de onde haviam surgido tantos homens. Ao vê-la, eles depuseram as armas no chão e se ajoelharam, inclusive Tristan, que se postou diante dela de cabeça baixa. O que significa isso? Este é o seu exército, Alanna, revelou Kelvin. Faz tempo que os homens aguardam um líder à altura de sua coragem. Esse líder é você. Mas de onde surgiu tanta gente? De todos os cantos de nossa tribo, grande parte do nosso próprio exército e muitos dos campos. Mas não se deixe enganar por isso. Podem ser agricultores, mas são também guerreiros. Não entendo, Tristan. Nunca tive contato com soldados de Velocatus. Perdão, princesa, mas não somos soldados de Velocatus, contrapôs Tristan. Nossa lealdade pertence a quem puder nos libertar na luta contra a tirania romana. Há anos aguardamos um líder. Se isso é verdade, você sabe disfarçar muito bem. Tristan sempre esteve ao nosso lado, confirmou Kelvin. Só obedecia às ordens de Velocatus para não ser descoberto. O olhar de Alanna para Tristan era de incerteza e medo. Por mais que Kelvin parecesse acreditar nele, ela ainda não sabia o que pensar. Deixe-me contar o que realmente aconteceu com o rei Venúcio, seu pai, disse Tristan, agora de pé diante dela, encarando-a com humildade. Minha mãe sempre evita esse assunto, acusando-o de traidor e covarde. Diz que ele lhe declarou guerra por vingança, porque ela o trocou por Velocatus. Isso não é verdade. Quando Caracatus, tio de Marlon, veio procurá-lo, fugindo dos romanos, Venúcio deu-lhe guarida. Repugnava-lhe trair alguém de seu povo, ainda que isso importasse em desafio ao poderio de Roma. Caracatus fez com que o rei enxergasse a verdade. Convenceu-o da necessidade de expulsar o invasor de nossa ilha. Mas sua mãe era, de fato, a verdadeira governante, muito influente em razão de seu nascimento nobre. Não estava disposta a enfrentar os romanos. Visando unicamente seus próprios interesses, assinou um tratado de paz, entregando-lhes Caracatus em troca de apoio e proteção militar. Foi o que lhe trouxe grande prestígio e riqueza. Isso todo mundo já sabe, mas e meu pai? Ele simplesmente aceitou essa traição? O que ele poderia fazer? Como eu disse, o governo legítimo pertencia a Cartimandua e não a Venúcio. Ao negar apoio a Roma, ele deixou de ser interessante para a rainha, que preferiu repeli-lo e colocar Velocatus, um mero escudeiro, no lugar do rei. Ele fez uma pausa, como se rememorasse momentos dolorosos. Respirou fundo e continuou. Esse escândalo abalou a casa de Cartimandua, que não era um palácio bonito como o que você vê agora. Muitos de nosso povo gostavam de Venúcio, que ainda conquistou a admiração de algumas rainhas e, consequentemente, obteve o apoio de outras tribos. Foi aí que ele quase conseguiu retomar o poder. Como? A atitude de Cartimandua foi vista como traição por muitos brigantes, que iniciaram uma revolta interna. Aproveitando-se disso, Venúcio conseguiu a ajuda de outras tribos e investiu contra a rainha. E o nosso exército, de que lado ficou? Nós, seus soldados legítimos, encontrávamos agora sob as ordens de Velocatus, e ninguém, inclusive eu, se atreveu a desobedecê-las. Por que não? Por dever para com a rainha. Afinal, ela era legítima governante, não Venúcio. Assim, muito embora a maioria de nós gostasse dele,
foi obrigada a seguir as ordens de Vellocatus em razão da posição de sua mãe, verdadeira rainha dos brigantes. E o que aconteceu depois? Cartimandua viu-se em uma posição extremamente delicada e perigosa. Invocando o acordo de paz, pediu ajuda aos romanos, que enviaram tropas para sufocar a revolta de Venúcio. Depois disso, ele não teve outra opção senão fugir. Mas então, minha mãe não deixa de ter uma certa razão. Ele se acovardou e fugiu realmente. Fugir para não ser capturado não é covardia, é prudência, intercedeu Kelvin. Seu pai não teve saída. Preso pelos romanos, provavelmente seria morto e não teria mais nenhuma utilidade. Vivo, onde quer que se encontre, pode reorganizar um exército e atacar novamente. Você sabe onde ele está? Alanna indagou. Não, ninguém sabe. E o que eu tenho a ver com tudo isso? Você é nossa princesa, detentora do legítimo sangue real, afirmou Tristan. Sua mãe pode ter traído o próprio povo, mas seu pai se manteve fiel aos brigantes. Você carrega a estirpe real, e como legítima herdeira do rei Vellocatus, deve estar preparada para defender seus ideais. O que vocês querem de mim? Indagou Alanna após alguns segundos em que se manteve hesitante, sentindo o súbito peso da responsabilidade real desabar sobre seus ombros. Queremos que lidere nosso exército na guerra contra os romanos, falou Tristan prontamente. Alanna não sabia o que dizer. Parada diante dos guerreiros, assustou-se com a cobrança de algo ao qual não sabia se poderia corresponder. Havia ainda muitas coisas a considerar, principalmente a confiança. Como ter certeza de que posso confiar em vocês? Questionou ela, encarando Tristan com ar intimidador. Primeiro, foram leais a meu pai. Depois, trocaram essa lealdade pela minha mãe e Vellocatus. E agora, após tantos anos, e sem que eu nunca soubesse de nada, pretendem transferir toda essa lealdade a mim. Pergunto-me a quem serão leais depois que eu me for, ou que seus interesses mudarem. Confie em mim, princesa, pediu Kelvin, puxando-a para um canto. Nunca lhe faltei até agora. Você conhece minhas intenções, sabe que eu não a entregaria nas mãos de traidores. Tristan e seus soldados querem o mesmo que nós. Não sei, Kelvin. Ele sempre obedeceu cegamente às ordens de Vellocatus. Ele fez o que foi preciso para não levantar suspeitas. Ele me vigiava dia e noite, lembrou ela, não sem uma certa raiva. Que escolha ele tinha! Se você se lembra bem, verá que ele procurava não interferir em nossos assuntos, e sempre que podia se mantinha à distância. Ela encarou Tristan, ainda em dúvida, embora ponderando as palavras de Kelvin. Percebendo que ela o observava, Tristan se aproximou. Compreendo suas desconfianças, disse ele. Contudo, pense, considere, reflita. Por que haveríamos nós de inventar tudo isso? Com que objetivo fingiríamos desertar de Cartimandua? Por que nos juntaríamos a Boudica, correndo o risco de sermos descobertos e massacrados por ela? Ou será que você pensa que foi Cartimandua quem armou tudo isso, apenas para nos infiltrarmos nas terras de Boudica e destruir a rainha dos Essenos? Ele tem razão, Alanna, concordou Kelvin. A política de sua mãe não é provocar o inimigo. Ela teme que Boudica se volte para o norte e nos ataque.
Em vez de se infiltrar no exército hiceno, Cartimandua espera a proteção de Roma. Todos os soldados a olhavam com expectativa, ansiosos por um novo líder. Juro pelos deuses, princesa, que você tem a lealdade de todos nós, asseverou Tristan, apontando para os demais soldados. Muitos de nossos guerreiros estão aqui. Alanna se perguntou se o pai de Marva estaria entre eles, mas não externou sua curiosidade. Não estava bem certa do que deveria fazer. Sentiu medo, insegurança. Marcos não estava ali para encorajá-la, e ela temia tomar uma decisão precipitada e inconsequente. Não sei. Alanna resistia. Não sei se estou pronta. Todos os guerreiros acreditam que sim, insistiu Tristan. Eles confiam em mim, mas não me seguirão. Seguirão a você, a quem o sangue real confere legitimidade para combater e governar. Nós a queremos como nossa rainha. Viva, rainha Alanna! Gritou alguém, erguendo a espada. Viva! De todos os cantos, soldados começaram a levantar armas, uma demonstração comovente de confiança e apoio. Envolvida pela aura de franqueza e lealdade dos guerreiros, Alanna sentiu a desconfiança e o medo esmorecerem. A certeza de que eles falavam a verdade, de que eles seriam leais até a morte, encheu-a de ânimo e coragem. Um arrepio de emoção tomou conta de seu corpo, trazendo a crença de que ela era a rainha deles, dos hicenos corajosos e rebeldes que não se curvariam mais à tirania de Roma. A espontânea demonstração de apreço e lealdade não apenas a comoveu, como a convenceu da sinceridade de palavras e gestos dos soldados. Algo em seu íntimo se abalou, se remexeu, como um fogo adormecido, que de uma hora para outra é despertado das profundezas da terra. Seguindo a aclamação dos guerreiros, todo o corpo de Alanna reagiu, fazendo percorrer pelo seu sangue a certeza de que tudo o que diziam era verdade. Agora, confiante de que se encontrava ali para guiar os guerreiros em direção à reconquista das terras celtas, Alanna sacou a espada da cintura e empunhou-a com força, apontando-a em direção ao céu. Naquele momento, sentiu no próprio corpo o poder da deusa da guerra, que sem que ela visse estava ali, indicando-lhe a direção de seu destino.